Boa tarde. Para esse vídeo do PSS de 2022 da área de língua portuguesa, eu escolhi um plano de aula com o tema A Estrutura do Gênero Editorial, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Ou seja, eu vou trabalhar um pouquinho no gênero editorial, já pensando assim, como se fosse um primeiro bimestre, um segundo bimestre, que fosse desenvolver o gênero editorial. E, no caso, eu tenho como objetivo conhecer a estrutura do gênero com os alunos, a estrutura tanto geral do gênero editorial, quanto o gênero um pouquinho mais específico, sabendo os passo a passo para construir o gênero. Também conseguir identificar as teses que movimentam esse gênero na questão de argumentação do gênero e outras coisas. Eu trouxe aqui no plano de aula, que vai estar linkado junto ao arquivo, né, do site. E no caso eu vou estar fazendo, como não tem os alunos aqui, no caso é uma aula online, eu vou estar acompanhando com o plano de aula e vocês vão estar acompanhando junto. Aqui eu coloco os objetivos, né, objetivos gerais e específicos. E o que é interessante é que essa aula eu vou trazer um gênero editorial para os alunos e a gente conversa um pouco sobre o tema, né, que vai ser desenvolvido, que no caso aqui o tema principal que eu vou estar trabalhando é a ameaça do lixo, né? Eu vou estar falando um pouco sobre esse texto que eu trouxe da Gazeta, né, de 2011. E, no caso, eu queria, pensando numa aula em si, esse texto ele estaria nas mãos dos alunos, enfim. Então, acompanhando, né? E durante a aula eu sempre faço algumas conversas, algumas perguntas, um pouco antes do texto, para já incentivar os alunos a ir pensando sobre o assunto, por exemplo, sobre o tema, né? Perguntar aos alunos sobre o aumento da quantidade de lixo nas cidades, qual que é o destino desses lixos, quais são os riscos, né, de deixar o ambiente poluído. Discutir isso com os alunos é muito interessante. Perguntar sobre o meio ambiente, falar se essa é uma questão muito grave ou não. Fazer eles refletirem e debaterem sobre isso é necessário, é essencial. Por fim, né, quando a gente chega ao texto, eu sempre peço para os alunos eles lerem o texto primeiro sozinho, deixar uns 5 minutinhos eles lendo o texto sozinho e depois eu leio junto com eles o texto. Aqui eu vou ler com vocês, né, fazendo como se fosse uma aula mesmo, em sala de aula. Texto 1, que é o texto que a gente vai trabalhar hoje, a ameaça do lixo. Não é de hoje que o lixo se constitui num dos desafios mais complexos do mundo contemporâneo e que não encontra soluções adequadas na proporção em que o problema só cresce. Para se ter uma ideia de sua dimensão, em 2010 o Brasil gerou nada menos do que 61 milhões de toneladas de resíduos contra 57 milhões em 2009. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostrando que 37% de todo esse material vai parar nos lixões das periferias das cidades, na maioria das vezes com pouco ou nenhum tratamento. Como resolver essa questão é a pergunta que se faz diante da gravidade da situação. O primeiro passo nesse sentido só pode ser na aprovação do Congresso da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que tem entre as principais metas a redução, reutilização e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. A providência inicial para viabilizar na prática o plano foi a criação de um grupo técnico de trabalho integrado por residentes e representantes de 12 ministérios, que deverá entregar sua primeira versão no dia 21 de junho. Após isso, a proposta será encaminhada para consulta popular. Uma vez que aprovado, o estudo norteará as políticas práticas de manejo de lixo nos planos estadual e municipal.
devendo ser atualizado a cada 4 anos. Mesmo diante da perspectiva de um norte nos caminhos para o tratamento dos resíduos, a tarefa é imensa e só terá chance de alcançar êxito se houver vontade pública e vontade política e principalmente a adesão da população. Adesão que começa com programas de educação e de conscientização sobre a importância da separação e reciclagem do lixo. A própria sociedade moderna, com seu forte apelo ao consumismo, acaba contribuindo diretamente para a geração de resíduos em grandes quantidades. A população no uso de produtos descartáveis, em particular no plástico, ao mesmo tempo que se constitui numa facilidade, cobra um preço elevado em termos de degradação ambiental. Independente de iniciativas de maior magnitude, deverão ser tomadas somente a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A verdade é que ações pontuais e viáveis não necessitam esperar para serem adotadas ou mesmo ampliadas. Medidas como aumento de coleta seletiva, incentivos fiscais para as empresas produzirem embalagens totalmente recicláveis e pontos de entrega para recolhimento do lixo eletrônico e tóxico, da correta destinação a toneladas de resíduos que diariamente são produzidas nas cidades, significa meio caminho andado para a solução de graves problemas que afetam sobremaneira os grandes centros urbanos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Menos lixo no meio ambiente corresponde a menos enchentes e alagamentos, redução na contaminação do solo e menor proliferação de vetores transmissores de uma gama variada de doenças. Enfim, colaborar na busca das melhores práticas para ajudar a resolver o problema dos resíduos urbanos é uma obrigação de todos, abrindo para as futuras gerações as perspectivas de um planeta ambientalmente mais limpo. Então, esse é o desafio para o qual são convocados não somente os governantes, mas também empresários e a população em geral. Então, esse é um texto da Gazeta do Povo, disponível, né, aqui no site da Gazeta, né? E ele foi feito esse texto em 2011. E no caso, a gente pode ver, né, alunos, que esse é um problema que a gente tem desde sempre. Desde 2011 estava acontecendo. E a gente tem, né, esse problema com o lixo até hoje. Então, aqui agora a gente pula para umas atividades. Eu faria algumas perguntas para eles. E eu perguntaria, né, para eles identificarem quando que foi o primeiro fato, né, a apresentação de um fato que gerou o editorial, que fato que gera esse editorial, qual que é o tema dele. Também explicitação de um ponto de vista sobre o tema. Quero que os alunos coloquem os argumentos, né, circulem os argumentos que foram feitos, ou grife eles, né, e a finalização, que é o reforço de ponto de vista, para gerar a finalização do texto. O que a gente tem base, o que a gente tem desse texto, o que a gente consegue tirar dele, qual que é a finalização dele. Por fim, eu trago algumas outras questões, a número 2 e a número 3, né, questões de X, né, para marcar o que são utilizados esse tipo de texto, né, para a gente identificar no texto, no editorial. É utilizado exemplos, dados, pesquisas, fatos comprováveis, entre outros, né. Como a gente não tem tanto tempo para aula aqui, nessa parte online eu traria todas elas, no caso, olharia com os alunos uma por uma. E também as perguntas 3, 4, 5 em diante até a 10, né, eu faria elas com mais calma com os alunos, né, são perguntas que na aula a gente identificaria realmente como que é feito esse gênero editorial e a gente trataria bem sobre a ameaça do lixo também, ok? Como aqui o tempo é curto, essa foi a aula de português, de produção de português, né? E é interessante que ela é uma aula sobre um gênero específico que é o editorial, ok? Beijos e um abraço.
Obrigada.